Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha nesse instante. Gostaria de agradecer por você estar aqui assistindo mais um vídeo meu. Seja bem-vindo ao canal. Caso não esteja familiarizado com o meu canal, seja bem-vindo. É, Agora são 1h27 da manhã. Eu gosto de gravar meus vídeos assim na madrugada mesmo, que é mais silencioso. Aí ele garante que não vai passar ninguém estragar o meu áudio. Quer dizer, não é garantia 100%, mas a probabilidade é menor de isso acontecer, né? Então, sem mais delongas, vamos pro que interessa, o conteúdo do vídeo, pro título do vídeo que você clicou aqui para você ver. Ou ouvir, talvez, pode usar esse negócio de podcast, porque a minha face não importa muito. Vamos lá. Coisas que eu escuto sobre a geração Z. No caso, não é coisas que eu escuto da geração Z, não é coisas que, por exemplo, outras pessoas, né, do meu convívio falam. Afinal, nem eu tenho muitos poucos amigos atualmente. Mas assim, coisas que eu ouço outras pessoas de outras gerações falando sobre a geração Z. Algumas dessas coisas elas são verdade, outras coisas são verdade, porém são exageradas, e outras coisas são é, erradas e eu discordo, e é isso que eu gostaria de falar. Enfim, pra gente, antes de falar da geração Z, vamos falar das gerações anteriores, né? As gerações que vieram antes de nós. Também tem outras duas gerações que estão vindo, ou já vieram no caso. Uma é a geração Alpha, que é de depois de 2010, e acho que está chegando a nova geração que é os Betas. Geração Beta, se eu não me engano. Bom, pelo menos foi isso que eu li na notícia. Numa notícia aí, enfim. Vamos falar sobre a gerações anteriores, né? É, Geração dos Boomers, ou como eles são chamados, né, mais tecnicamente, os Baby Boomers, né? Que é a geração, no meu caso pelo menos, é a geração dos meus avós, né? Talvez se você seja da geração X, pode ser seus pais, depende. Mas enfim, é a geração dos meus avós, pessoas que nasceram entre 1960 e 1940. Elas nasceram num contexto assim bem favorável, né, para reprodução humana, né? Que assim, apesar de entre 1940 e 45 ter sido a Segunda Guerra Mundial, e isso não ter sido uma coisa bem favorável economicamente nem socialmente para o desenvolvimento humano, depois disso teve uma certa. Foi bem propício para o nascimento de pessoas, né? Então, por isso o nome Baby Boomer, porque teve um boom de nascimentos, né? Aí depois, entre 1960 e 80, 80, deixa eu verificar aqui. 1960 e 80 veio a geração X, que no meu caso é a geração dos meus pais. Depois veio entre 1980 e 95 a geração Y, que também é conhecida como Millennials. E aí por fim, não mais ou menos importante, veio a geração Z, que é a minha. Bom, por que eu tô. O que eu gostaria de comentar sobre a geração Z? Muitas vezes eu ouço pessoas falando, né, coisas negativas, vejo até notícias, né, negativas sobre a geração Z. Eu entendo algumas delas e outras eu só vejo e falo assim, não, isso é coisa, isso é estúpido, isso é idiota. É assim, só falta de lógica, sabe? E é isso que eu gostaria de me aprofundar aqui. Por exemplo, só um comentário, né? Não sei se no celular de vocês é assim também, eu imagino que sim. Mas, por exemplo, no meu celular, se você na tela inicial, se for tudo para a esquerda, você vai ter um painel assim de notícias que são do seu interesse, né? Então, se você clicar numa coisa, o algoritmo de recomendação vai ver os dados e metadados daquela notícia e vai ver, vai te passar alguma coisa que seja similar àquela notícia. Por exemplo, se eu ver uma notícia sobre abrir o concurso público, ele vai recomendar para mim concursos públicos que abriram no meu estado, na minha cidade, por aí vai. Se eu ver uma notícia, por exemplo, talvez sei lá, de um filme que saiu, ele vai começar a me recomendar ou coisas do mesmo filme, ou então talvez coisas de cinema. E por aí vai. É assim que funciona.
Então assim, aconteceu uma vez eu clicar numa notícia lá que falava sobre a geração Z e agora toda vez que eu abro um negócio aparece lá ó, uma notícia sobre a geração Z. Se eu não quiser ver isso, é só tem como você pode escolher suas preferências, você não é refém do algoritmo, né? Enfim, mas só um breve comentário, não tem muito a ver. Eu estou dizendo que toda vez que eu abro lá eu vejo uma notícia negativa de geração Z, né? E assim, eu gostaria de falar algumas coisas só pra, tipo, meio que desmistificar certos, certas visões negativas que as pessoas possam ter sobre a minha geração, né? Por exemplo, um termo que eu ouço falar da minha geração é geração de cristal, geração TikTok, geração smartphone. Assim, eu não sei você, mas pelo menos geração TikTok e geração de cristal é bem, né, bem negativo. Novamente, eu entendo o porquê disso, mas eu vou vir aqui desmistificar algumas coisas, né? Primeiramente, vamos lá. E o que eu vou falar assim não é somente para as pessoas, né, por exemplo, os pais, mas também um aviso, não é somente uma coisa que eu vou falar para os pais e outras pessoas, né, talvez adultos da geração Y, né, às vezes olha para a geração Z, tipo, de uma forma negativa também, mas enfim, eu não me importo com críticas, você pode me criticar o que você quiser. Eu aprendi a descartar coisas que eu não que eu não acho útil, entendeu? Assim que todo mundo tem que ser. Você não pode se importar com a opinião dos outros, então eu não tô fazendo isso aqui porque eu me importo com a opinião de ninguém. É só que eu tipo assim, encheu o saco, então tô aqui eu gravando. Enfim, resumindo, vou direto ao ponto. Primeiramente a dinâmica, né? O que eu vou falar aqui não é somente pros minhas outras pessoas da geração Z, né? Pessoas como eu, mas também pessoas, né? Pais, né? Avós, só pra tipo conscientizar mesmo. Sem mais delongas, geração Z. Que acontece na dinâmica de um pai para um filho, ou de uma mãe para um filho, né? Pais e filhos, dinâmica de pais e filhos. É natural que nossos pais tentem cada vez mais, né, propiciar um ambiente melhor do que eles tiveram. Isso não é totalmente verdade, mas assim, é 95% verdade, sabe? Porque assim, sempre vai ter um pai ou uma mãe que não tá nem aí pro filho, não quer saber do filho, mas assim, isso é minoria, é minoria. Os nossos pais geralmente eles se importam com a gente, eles gostam da gente e então, tipo, eles deram muito deles para nós, entendeu? Eles se sacrificaram muito, fizeram muito esforço pra gente ter o que a gente tem hoje, porque é natural que o pai ou a mãe faça de tudo pro filho, né, ter uma vida melhor, entende? Propiciar pra uma outra pessoa uma coisa que eu não tive. Então, por exemplo, se eu queria, por exemplo, de um exemplo bem tosco, tá? Bem tosco. Na minha infância eu queria ter um carrinho da Hot Wheels, mas meus pais eram pobres e eu não consegui ter. Então, pro meu filho, pra minha filha, eu vou querer que ele tenha o que ele quiser, o que eu puder propiciar pra ele. No meu caso, por exemplo, assim, tipo, tenho um filho, vou dar um carrinho de Hot Wheels pra ele, por exemplo, não sei. Só um exemplo bem besta pra você entender a dinâmica. Então, tipo assim, tudo que os nossos pais fizeram por nós, né? Primeiramente, antes de mais nada, seja grato aos teus pais que eles fizeram, entendeu? Se você não agradeceu, agradeça, cara, agradeça sempre, sempre. Tudo de bom, né, que seus pais fizeram pra você, se agradeça. E assim, o que acontece? Existe uma frase, eu não lembro quem foi que falou, essa frase não é minha, mas assim, o pessoal fala assim que tempos difíceis geram homens fortes e tempos fáceis geram homens fracos, né? Aí isso casa exatamente com o que eu ouço que o pessoal fala assim, geração de cristal, geração de TikTok, entendeu? Porque de certa forma, né, a gente foi protegido, a gente teve certos luxos, não, luxos não é a palavra mais adequada, mas nós tivemos certas coisas que nossos pais não tiveram, certos confortos que nossos pais não tiveram, entende?
Então, assim, querendo ou não, cara, você se acostuma. Você se acostuma com o que é ruim e você se acostuma com o que é bom. Eu já falei no meu outro vídeo lá da minha experiência com, né, assim, trabalhando como PJ, com pejotização. Então, assim, eu me acostumei com o que era ruim, cara. Era a minha primeira experiência no mercado de trabalho e, assim, eu me acostumei com o que era ruim. Obviamente, veio com certos custos, né? Eu tive esofagite, tive síndrome de burnout, né? Eu trabalhava muito, recebia pouco. Então, assim, é... nós temos, né? Assim, a gente se acostuma com coisas, né? Como, por exemplo, celular, meu. Celular aqui. Você pega o celular, assim, é um conforto hoje em dia. Um celular tem inúmeras ferramentas. Por exemplo, o celular substituiu câmera, substituiu relógio, substituiu mapa, substituiu até carteira e cartão de crédito, débito. Tem gente que paga usando o celular na maquininha. Eu já vi já. Né? Eu não uso isso aí porque, né, eu moro aqui, meio perigoso onde eu moro às vezes, né? Meio perigoso às vezes, então eu não deixo essa regalia no meu celular. Mas enfim, eu já vi gente. Então, por exemplo, o celular, o smartphone, mano, é uma mão na roda, cara. É uma ferramenta multiuso que a gente usa para várias coisas. Então, por exemplo, é um conforto. Por exemplo, eu tô lá no centro, se eu quero saber, putz, esqueci onde é que como é que eu faço para chegar para voltar para casa? Como é que eu faço para chegar em casa? Supondo, né? Supondo apenas. Eu posso pegar no celular e falar assim: ah, tá, aqui passa um busão que me leva lá pra minha casa. Entendi. Entendeu? É, é uma mão na roda. Não somente o celular especificamente, né? O computador, televisão, internet, um monte de coisa, um monte de coisa. Então, assim, a gente tem certas facilidades que os nossos pais não tiveram. Então, assim, é o que eu falei, os nossos pais querem sempre dar o melhor que eles puderem para nós, né? Então, assim, mais uma vez, seja grato aos teus pais pelo tudo que eles fizeram por você, não somente os seus pais, né? Às vezes o pai e a mãe morreu, aí, então, assim, seja grato, né? Aos teus avós, teus tios, né? Os teus pais não biológicos, seja grato por tudo que eles fazem por você, entende? De bom. E assim, é o que eu falei, todos nós se acostumamos, a gente se acostuma, é natural, né? Inclusive, assim, até o nosso coração é assim, caso você não saiba, entrando numa parte de biologia, né? Se você faz muito exercício físico, né? Digamos assim, eu faço atletismo, eu gosto de caminhar, correr. Conforme tu vai exercitando, melhor teu coração fica, né? Melhor a tua respiração, tudo mais. Só que se você, mas assim, o teu coração ele se adapta ao seu ritmo. Se você está fazendo exercício físico, ótimo, seu coração vai, né? Você vai conseguir correr sem se cansar tanto, mas se você parar, seu coração para também. Assim, exercício físico, não para inteiramente, né? Não estou falando que você vai ter um ataque cardíaco. Não é isso. Mas assim, eu estou dizendo assim, o seu coração também se acostuma. Um órgão seu se acostuma ao meio que você vive. Então, é natural se acostumar. Coisas boas, coisas ruins. Então, assim, quando eu ouço o pessoal falando assim, essa geração TikTok, assim, não tá errado, cara. Eu entendo porque a pessoa tá falando, porque a gente tem certos luxos que os nossos pais não tinham, sabe? Então, assim, é, como é que eu posso explicar? Na verdade, não precisa explicar, eu já expliquei já. Então, é isso, entende? Então, quando eu ouço isso, eu entendo, cara. Eu entendo. Né? Aí, assim, falando sobre TikTok, eu vou entrar no assunto de redes sociais porque é importante. Inclusive, eu estou gravando vídeo para o YouTube, que é uma rede social, né? Assim, o slogan do YouTube é Broadcast Yourself, que é tipo assim, promova a si mesmo. Então, assim, eu só vou entrar brevemente na questão de redes sociais. Dá uma cortada no tempo que tu fica nas redes sociais. Não sei quanto tempo você fica. Eu sei que certas redes sociais, né, tem esse recurso, né, no aplicativo delas para você monitorar quanto tempo você gasta na rede social. Não sei quanto tempo você gasta. Eu sei que eu gasto recentemente bem pouco, né? Tenho saído bastante aí, né? Buscar emprego. Então, recentemente eu não gastava. E antes disso eu não gastava muito também. Era bem pouco, porque rede social nunca foi uma coisa que me chamou muita atenção.
né? Mesmo na época que por exemplo, o Facebook tava explodindo, todo mundo falando, oh, Facebook, Facebook, e até na época do Orkut, cara, Orkut aqui, Orkut lá, papapá. Cara, eu nunca criei uma conta no Orkut, cara, nunca. Tipo assim, e não é porque eu não sou da época do Orkut, eu não criei uma conta no Orkut porque simplesmente não me chamava atenção naquela época, não me chama atenção agora. Eu tenho uma conta no Facebook porque eu criei, por incrível que pareça, pra fazer um trabalho da escola, mas, né, não. Depois disso eu usei eventualmente, de vez em quando uso, né? Ver uns memes aí, né? Ninguém é de ferro. Mas assim, cara, corte o tempo que tu passa nas redes sociais. Eu não vou explicar isso aqui porque já tem vários outros lugares explicando isso, mas assim, se você reduz a rede social, você produz menos dopamina. Isso é bom, entende? É bom não ter tanta dopamina. Quanto mais você usa, mais dopamina teu cérebro produz e mais dependente da rede social você vira, né? Só um parênteses aí, dá uma cortada. É uma dica que eu dou. Eu não gosto muito de rede social, mas enfim. É, Enfim, então, como eu dizia, nós temos certas coisas que nossos pais não tiveram, então assim, a gente se acostumou com certas coisas. Então assim, quando você tem certas regalias, você vai se acostumando com o que é bom. Então, por exemplo, você vai deixando de ter certos hábitos, certas coisas, entendeu? Por exemplo, então ao invés de, por exemplo, eu tô lá no centro, não sei como voltar pra casa. Ao invés de você virar pra alguém e perguntar, ô, com licença, tudo bem, né? Lá no terminal rodoviário sempre tem como é que fala? Um stand lá que fica uma pessoa pra dar uma informação. Então você ia lá e assim, eu preciso voltar pra casa pra pegar. Meu bairro é um lugar X, você sabe se tem uma avenida lá próximo que eu passo o ônibus, aí você ia falar com a pessoa. Hoje em dia você não precisa. Tu busca no celular. Entende? Então assim, isso é um ponto positivo e negativo, porque assim, ele te dá um conforto, só que assim, na vida é necessário ter conflitos, é necessário ter problemas. Entende? Grandes soluções surgiram a partir de problemas. Algumas, né, nem todas as soluções surgiram especificamente, né, para um problema em si. Teve soluções que surgiram de acidentes, foi descoberto por acaso, mas assim, soluções, por exemplo, na época da pandemia, meu, a solução para as pessoas continuarem trabalhando de casa era o home office. É uma solução, acesso remoto. Eu sei porque na época eu configurei acesso remoto no computador das pessoas. Acesso VPN, túnel SSH, né, acesso RDP, que é o Remote Desktop Protocol do Windows, né? Então, tipo assim, soluções geram problemas. Então, assim, na tua vida, cara, tu tem que ter problema. Você tem que ter conflitos. Então, tipo assim, se a tua vida é muito fácil, você vai se acostumar com o que é fácil. Quando vier um problema, você não vai aguentar. Então, quando a pessoa fala assim, essa geração é muito frouxa, muito fraca, não tá errado, cara. Então, assim, eu digo pra você, busque problemas, né? Não tô dizendo pra você assim, vá brigar com alguém na rua, não tô falando isso, pelo amor de Deus. Mas tô falando assim, tente não depender tanto do celular, não dependa tanto de regalias, né, de facilidades que você tem no seu dia a dia, sabe? Por exemplo, force você a tipo ir em algum lugar e falar assim, e perguntar para as pessoas, né? Eu já fiz intercâmbio. Quando eu fiz intercâmbio, eu podia, né, puxar o celular lá e pesquisar para onde ia. Isso aqui eu acabei perguntando para a pessoa na rua mesmo, né? Então assim, por exemplo, lá quando eu fiz intercâmbio, eu tive que me virar e honestamente não tive muitos problemas, cara, porque eu já sabia me virar. Assim, não digo isso de uma forma negativa, tá? Mas eu não me identifico muito com essa geração. Então, assim, obviamente, né? Essa coisa que eu falei aí de notícias negativas da geração Z, não se trata apenas da geração Z, por exemplo. Eu só soube dessas coisas negativas por causa da internet. Mas, por exemplo, se digamos, suponhamos que a internet existisse há 50 anos atrás, tá? Ou sei lá, 1970, ou melhor, mais antigo ainda, 1940. Que a internet já existisse em 1940 e o pessoal já tivesse as coisas lá, naquela época. Assim,
também ia ter umas notícias assim, talvez baby boomers, a pior geração que existe. Pessoas não sabem se comunicar. Tipo assim, porque o pessoal ia só conseguir transmitir as falhas de uma forma melhor, mais rápida. Nessas essas falhas, essas gafes só seriam transmitidas de forma mais rápida. E é isso que aconteceu. Entendeu? Essas notícias aí foi só um caso, né, que acabou se transmitir de forma rápida, né? Foi isso. Obviamente, não é somente um caso, né? Tem outros casos, né, que geraram certas notícias, certas pesquisas com estatísticas, né, apontando, né? Então, é isso. E às vezes eu também ouço assim, o pessoal da geração, né, geralmente geração X, geração Y, assim, nossa, se eu tivesse essa facilidade hoje, eu tava voando. Aí eu lhe pergunto, estaria mesmo? Ou não? Porque assim, como eu disse, coisa boa e coisa ruim você se acostuma. Então, por exemplo, quando saiu, né, o smartphone, né, o primeiro smartphone, acho que foi em 1992, foi o IBM, um da IBM, não lembro qual, era que foi o primeiro com toque de tela, né? Assim, eu lhe pergunto, você estaria mesmo? Então, assim, eu não duvido que no início o pessoal realmente já tá voando, tá? Tipo assim, pegar, ter essas facilidades. O pessoal tá voando, só que também ia acontecer a mesma coisa que está acontecendo hoje. O pessoal ia, eventualmente ia se acomodar. No início, o pessoal ia pegar e explorar, né? Quem tem visão ia pegar e falar assim: não, eu vou usar isso pra mim dessa forma, daquela outra forma, e pá, 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 pá. Mas assim, essa coisa que foi de acostumar, eventualmente ia acontecer. Então, assim, não pense que, só essa geração, somente essa geração. Não, cara. É uma coisa humana. O ser humano ele passou a ser sedentário há milhões de anos atrás, lá na época da pré-história. Né? Porque assim, teve um momento que o homem precisava caçar para sobreviver. A partir do momento que o homem começou a plantar, fazer cultivo, o homem se torna sedentário, né? Quando digo sedentário não é no sentido de educação física, né? De não tá fazendo exercício. Mas assim, sedentário de se acomodar, né? Ter cidades, não precisa mais caçar para sobreviver. Ele pode se acomodar num lugar e cultivando, 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 e eventualmente tem comida para sempre, né? Não, obviamente não para sempre, né? Porque quem sabe mais de agronomia sabe que você não pode plantar sempre no mesmo sol, você vai acabar desgastando o sol, mas isso é uma coisa mais técnica. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Então, tipo assim, você, meu caro, minha cara, daí da geração Z também, cara, se force a usar menos o celular, se force a ter mais dificuldades, buscar, né, coisas que te façam assim, tipo, fazer coisas mesmo, ter dificuldades, não precisa tipo assim, sair sem celular, né, mas assim, quando você sai com o celular, né, porque digamos, tem uma emergência pra você voltar pra tua casa, alguma coisa assim, não vá fazer uma coisa dessa, entende? Mas assim, sai com o celular no bolso, aí tipo, deixa ele quieto lá, e sei lá, vai vendo, tenta pegar num mapa, né? Tipo assim, não mapa no celular, mas assim. Enfim, é só uma dica, cara. Nós não podemos depender de coisas, e muito menos de pessoas, cara. A pior coisa que tem é você depender de alguém pra resolver teus problemas, né? Então, tipo assim, inclusive outra coisa, né? Você, meu caro, minha cara de geração Z, busque você também resolver teus problemas, não peça pros teus pais. Né? Aí eu já vou entrar numa experiência, num relato pessoal bem curto, mas eu vou falar. Isso é uma coisa específica minha, tá? Mas assim, meu pai, ele é uma pessoa que ele tende a humilhar pessoas que dependem dele, né? Então assim, quando eu era mais adolescente, né, era mais dependente, então ele tendia, por incrível que pareça, a me humilhar quando ele via que alguém dependia dele, porque era isso que meu avô fazia com ele e com os meus tios, né? Assim, não que meu avô tenha sido uma pessoa horrível e nem que meu pai seja uma pessoa horrível, mas porque nenhum deles foram uma pessoa horrível. Mas assim, isso é uma coisa muito pessoal, porque ele fazia isso, sabe? Quando ele via que tinha alguém que dependia dele, ele queria que a pessoa continuasse dependendo dele, pra ele ter, tipo, sempre o ar de superioridade
sobre a outra pessoa, tipo de dominância, sabe? De estabelecer, não, você depende de mim. E tipo, mostrar pra pessoa, não, ó o quanto eu sofri, ó o quanto que eu passei. E esfregava na cara mesmo, cara. Tipo, narcisismo, arrogância. Entende? Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam, entende? Então assim, tu não pode depender do teu pai e da tua mãe, cara. É, a pior coisa que tem é você depender de alguém. Então, tipo assim, por mais que os teus pais gostem de te ajudar, inclusive, falando já que foi do meu pai, vou falar dos meus pais, o conjunto dos dois. É, como é que eu posso explicar isso? Eles sempre quiseram me ajudar bastante. Meu pai, eu já falei, né? Mas mesmo assim, ele tem um imenso amor e carinho por mim. A minha mãe é a mesma coisa, tem um imenso amor e carinho por mim. Então, assim, quando eu digo assim, eu vou lá entregar currículo, eles falam assim, não, eu quero ir com você, eu vou te ajudar. Assim, não me entenda mal, pai, mãe, mas assim, eu quero ir sozinho, eu quero ir buscar, ter as minhas experiências. Eu não quero que alguém fique na minha cola. Assim, eu agradeço conselhos e tudo mais, mas assim, eu tenho que ver o mundo com os meus próprios olhos, eu tenho que passar certas dificuldades, eu tenho que ter dificuldade, eu não posso, por exemplo, quando eu era criança, né? Meus pais me levavam pra escola de carro e pra quase todo lugar a gente ia de carro. Hoje em dia, cara, eu não gosto de carro. Eu não gosto. Porque assim, quando eu. Assim, não tô dizendo que. Né, como eu falei, né? Carro é um conforto. É um conforto. Só que a questão é, eu prefiro, por exemplo, vou lá no centro entregar currículo, vou lá no centro mandar no shopping, tanto faz. Eu prefiro ir eu sozinho. Porque assim, quando eu tô no carro eu me sinto preso, me sinto. Eu associo o carro à dependência que eu tenho dos meus pais, sabe? Então eu não quero que eles me levem. Eu quero ir sozinho. É uma coisa que eu tô buscando. Então eu sugiro você buscar isso também. E agora, e essa sim é a parte que eu tenho pra falar pros pais, né? Aí assim, porque assim, eu não tô aqui pra apontar o dedo na cara da geração Z e falar assim, ó a geração Z, ó o bando de incompetente que é. Porque assim, não, primeiramente, não tô chamando ninguém de incompetente nem nada. Mas assim, eu não quero, tipo assim, só falar da geração Z e falar assim, ó o pessoal aí passando vergonha, que não sabe se comunicar, não sabe falar, não sabe resolver nada. Tem muita gente assim, então assim, tô alertando pra você mudar, talvez, não sei. Veja isso como um conselho, apenas um conselho. Então, tipo assim, eu não vou aqui vir só falar da geração Z, eu vou também falar da geração dos nossos pais. Caros, se você for pai, mãe, ou vendo isso, também aprenda você a limitar o teu filho, tua filha. Porque assim, muitos pais, né? E isso é uma coisa que felizmente eu não tive muito, porque na minha época não tinha celular e smartphone, né? Já tinha sido lançado, mas não tinha sido popularizado como é hoje, né? Obviamente. Assim, tem muito pai e mãe que deixa o celular de babá, né? Antigamente, né? Os nossos. Quer dizer, todo mundo já deve ter ouvido, essa geração de hoje em dia. Todo mundo, sem exceção. Os meus avós ouviram isso dos pais deles, que, por exemplo, eu queria sair pro baile, né? Essa geração de hoje em dia. Obviamente, o baile de antigamente não era a mesma coisa de hoje em dia, mas com certeza tinha isso. Tinha isso. Eu falei com minha avó hoje. Pô. Tinha isso. Outra coisa, por exemplo, é. Tipo assim, aí, por exemplo, saiu da televisão, por exemplo. Aí as pessoas começaram a botar a culpa na televisão. Aí depois saiu o telefone. As pessoas começaram a botar a culpa no telefone. Nossa, essa geração aí só fica na televisão. Essa geração só fica no videogame. Aí depois saiu o computador. Assim, essa geração só fica no computador. Depois saiu o smartphone. As pessoas só. Tudo, essa geração só fica no smartphone. Aí depois, quando o smartphone passou, quando pessoas mais velhas começaram a usar o smartphone para as coisas, aí fala assim, essa geração de hoje em dia, sabe? Então, por exemplo, assim, não fique, você pai e mãe, não fique culpando o teu filho, apontando o dedo pro teu filho também. Incentive ele a buscar as coisas dele, incentive ele a resolver problemas sozinho. É bom a pessoa ter dificuldade, é bom a pessoa ter problema, porque aí a pessoa vai buscar a solução ela mesma. Então, assim, eu não estou dizendo larga teu filho no mato com um facão e um manual de instrução, não estou falando isso, obviamente, né? Mas assim, sei lá, regula o tempo dele na internet. Eu sei que tem uma linha muito tênue entre
você respeitar a privacidade do teu filho e você controlar o que ele está assistindo na internet. Mas é importante. É uma linha muito tênue, né? Porque assim, se você exagerar, você fala assim, você acaba sendo um tirano, né? E se você larga ele, você tá só fazendo seu ar de babá. Então assim, eu venho aqui alertar, né? Esse alerta que eu deixo assim para as pessoas da minha geração, busque, né, dificuldades, cara. Busque, tem essas dificuldades. Você não pode só depender, assim, não, vou ver aqui no meu celular as coisas. E depender, por exemplo, cara, tipo, imagina se o celular sumir da face da Terra, cara. Como é que as pessoas vão se resolver? Se a internet amanhã parar, como é que vai ser, cara? Entende? A gente não pode depender de coisas, nem de coisas nem de pessoas, né? Mas principalmente dessas coisas. Então assim, dica que eu dou, uma dica para todos, né? Todos. Então assim, finalizar aí pros pais, né? Incentive os teus filhos a buscar e resolver problemas deles mesmos. Eu como filho, tô falando isso, tá? Eu como filho. Mas também assim, não fique falando assim, você é um homem fraco, você é uma mulher fraca. Porque assim, quem tá criando filho é você, cara. Então se é um homem fraco, uma mulher fraca, reflita antes de chamar teu filho disso. Ou tua filha, não sei. Porque quem tá criando, quem tá educando é você. Obviamente, né? Esse não é o único fator que influencia. As companhias influenciam, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Jesus já falava isso, né, cara? Então é isso que eu tenho a dizer. Assim, não, como eu disse, não tô aqui pra botar a culpa nos pais ou botar a culpa nos filhos, entendeu? Se tem alguém culpado aqui, a gente pode dizer que é 50% para cada, entendeu? Talvez. Ou não. Né? Não vamos tentar mensurar a culpa, vamos apenas dizer: eu falhei e você falhou também, entende? Então, esse é o conselho que eu tinha pra dar, esse é o que eu tinha pra falar. É... Acho que é isso, não tem mais nada pra falar, vou pausar aqui. Bom, acho que era isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Você da geração Z, não seja pastel. E você, pai e mãe, não sejam tão duros com seus filhos. Duros assim, no sentido de só falar assim, essa geração de hoje em dia. Eu sei que às vezes dá vontade de falar, cara. Mas não é assim que a banda toca. Saiba que quem tá criando teu filho é você. E saiba você, né, meu caro internauta da geração Z, você também. Não é que não tô aqui apontando o dedo para um ou para outro, não. Tô apontando dedos para os dois, inclusive para mim. Porque quando tu aponta um dedo para a pessoa, olha quantos tem de volta para mim. Hum? Então eu tô falando para você, mas tô falando isso para mim também. Felizmente, eu não tenho tantos problemas assim de comunicação, de não saber me virar. Se eu tiver problema, eu vou saber me virar. Eu sei. Então, eu tô falando para isso, para que você consiga saber se virar também, tá? É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe.